Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos continuar esse nosso magnífico curso de Administração Financeira e Orçamentária. A nossa estratégia pedagógica, a nossa estratégia didática é o seguinte, né? Cada assunto nós abordamos em uma aula específica, porque isso o aluno vai tendo uma visão de todo o conteúdo. E agora nós chegamos aqui às despesas de exercícios anteriores, né? Professor, quais são as aulas anteriores como pré-requisito para eu compreender esse assunto de forma completa? Você deve ter assistido já a aula de execução da despesa orçamentária, ou seja, previsão, aliás, fixação, empenho, liquidação e pagamento. A aula também de restos a pagar é pré-requisito para o entendimento de DEA. O que é DEA, professor? DEA é despesas de exercícios anteriores, né? Professor, como é que você conceitua a sua explicação lá, papo reto? Então vamos lá de uma maneira bastante simples aí para explicar. Isso aqui é um tipo de despesa, claro, é uma despesa orçamentária. Se é uma despesa orçamentária, deve constar dotação específica na LOA, tá? Deve ter dotação específica da LOA. Bacana, então é isso. Despesas essas que saíram do fluxo normal da execução da despesa. Professor, qual que é a execução da despesa? Empenho, liquidação e pagamento. Aqui não. Aqui a despesa, alguma coisa aconteceu no decorrer que não se pôde aí de seguir esse fluxo regular, que é o empenho, a liquidação, o empenho e a liquidação e o devido pagamento. Então, daqui ideia, né? Para quem é ordenador de despesa, pode ter certeza absoluta que isso aqui é um pavor, né? Isso aqui é um pavor. Eu falo porque eu fui ordenador de despesa. Toda vez que aparecia um monstrinho de ideia, cara, acabava com o meu dia, cara. Eu vou explicar para vocês. Então, vem cá. Então, aqui, despesa de exercício anterior. Professor, aonde que está previsto a DEA, né? Claro, a DEA está previsto na Lei 4.320, no seu artigo 37, né? Está na 4.320 e o decreto, o dispositivo legal mais importante para nós, claro, vai ser o decreto 93.872. Então vem comigo. Artigo 37, previsão na lei sobre DEA. As despesas de exercícios encerrados, olha aí, olha o nome dela aí, ó, despesas de exercícios encerrados, olha que coisa interessante, né? Encerrado, então é uma despesa que foge ao ciclo normal da despesa, né? Ó, encerrados, né? Tem que ser de anos anteriores. Esse cara aqui se enquadra o famoso DEA, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las. Ok. Então está falando que já estava previsto no orçamento, ok, bacana, né? Que não se tenha processado na época própria. Tá aí. Então esse cara aqui é o primeiro caso de ideia. Olha aí. Não se tenha processado na época própria. Então, primeiro caso de ideia. Segundo caso de ideia. Olha aqui. Está aqui. Segundo caso de ideia. Como os restos a pagar com prescrição interrompida. Bacana, né? Ok, né? E a terceira, né, situação está aqui. Né? Terceira situação. Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão... Opa, na verdade, isso aqui só traz duas, né? Aqui só traz duas situações, né? Esses compromissos reconhecidos é um requisito para o pagamento da DEA, tá? Do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento. Olha aí, uma palavrinha mágica, dotação específica, tá? Dotação específica, a gente vai explicar esse cara aqui. Consignada no orçamento, discriminada por elementos, olha aí, ó. Discriminada por elementos, a gente vai falar esse cara já já, obedecida sempre que possível à ordem cronológica de pagamento. Sempre que possível, não é uma obrigação. Então está aqui, o artigo 37 traz isso. Professor, são três, sim,
Então, primeiro, que não tenha se processado na época certa, própria, o que significa isso? Não seguiu o fluxo normal, empenho, liquidação e pagamento, a gente vai explicar para vocês já já, e o resto a pagar com prescrição interrompida, a gente vai dar uma ampliada nesse conceito. E a terceira situação que não está aqui, que está no decreto, que é em virtude de lei. Então, estão os 3 casos de ideia. Professor, não entendi nada. Tudo bem, calma, agora nós vamos detalhar esse cara aqui, né? Vamos detalhar. Você tem que ir para uma prova de concurso público. Hoje, as provas de AFO são provas bastante técnicas, bastante específicas, né? Então, a primeira informação que você deve saber dessa aula, que DEA, que é despesa de exercícios anteriores, tem previsão na Lei 4.320, no seu artiguinho 37. Bacana. Tem também previsão no artigo 93, no decreto 93.872 de 86. Inclusive, esse instrumento aqui é o principal instrumento que nós temos. Vamos lá, artigo 22. O que traz o artigo 22? Ele vem praticamente o quê? Vem praticamente reproduzir o artigo 37 da Lei 4.320. Vem comigo. As despesas de exercícios anteriores, tá aí, encerrados, perdão, para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenha processado na época própria. Então, aqui, primeiro caso, né? Ok. Bem como os restos a pagar com prescrição interrompida. Calma, esse assunto aqui é muito importante, prescrição interrompida. A gente vai falar isso já já. E os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos por conta de dotação destinado a atender despesas de exercícios anteriores, respeitada a categoria econômica, ou seja, a dotação e o elemento de despesa próprio que tem que ser do DEA. Então tá aí para a galera aí, né? Ok. Então, esse cara aqui não explicou muita coisa, mas você tem que conhecer esse texto, que o examinador pode ser Ctrl+C, Ctrl+V desse cara aí. Agora, vem comigo. O reconhecimento da obrigação de pagamento. Então, olha só. Todas as despesas de ideia tem que ocorrer isso. O reconhecimento da obrigação de pagamento, né? Ou seja, aconteceu um monstrinho. Professor, como assim um monstrinho? A administração pública estava precisando comprar um notebook, que custa R$ 2.500, por exemplo. O cara ligou para o fornecedor e falou, entrega aí. O cara foi lá e entregou. Está totalmente errado. Por quê? Porque não cumpriu aí a Lei 8.112. Mas o fornecedor de boa fé entregou. Né? Se ele entregou, ele tem que receber. Então aí é o primeiro caso da DEA. Primeiro caso da DEA. Só que o ordenador de despesa... Tá? Primeira coisa, ele vai observar, entregou o equipamento? Sim, entregou o equipamento solicitado, bacana, tá aí. Quem que solicitou? Fulano de tal, tá aqui o ofício, né? O que mais, professor? Entregou, então ele vai reconhecer. Por que ele tem que reconhecer? Porque a administração pública não pode se enriquecer na custa de terceiros, né? Ele tem que pagar. Ele vai acabar pagando isso aqui através de despesas de exercícios anteriores, né? Que trata este artigo, cabe à autoridade competente para empenhar a despesa. Então, quem que é a autoridade competente para ordenar a despesa? É o ordenador de despesa. Então, o ordenador de despesa tem que reconhecer a DEA, né? Ou seja, para o pagamento da DEA tem que haver um processozinho administrativo, né? Depois que ele reconhece, ele está no orçamento, ele vai empenhar a DEA e vai fazer o pagamento. Bacana? Ok. Então, outra informação importante, que para o pagamento da DEA tem que ocorrer um reconhecimento da obrigação de pagamento. Primeiro caso, são 3 casos para o pagamento de DEA, né? Vem cá. Despesas que não tenham se processado na época própria. Quando ele fala assim, o legislador, despesas que não se tenham processado na época própria. O que significa isso, cara? Que essa despesa aqui, tá? É o seguinte, é empenho, liquidação e pagamento. O que aconteceu? Ela não ocorreu esse procedimento ou teve o empenho considerado insubsistente e anulado, né? Olha aí. Ele pode ser considerado insubsistente ou anulado, este empenho, no encerramento do exercício correspondente. Mas que dentro do prazo estabelecido,
o credor tenha cumprido sua obrigação. Professor, o credor tenha cumprido a sua obrigação. O que significa isso? Significa dizer que ele entregou o produto, né? Só resumindo para vocês aqui, né? Vamos lá. Algumas situações. Ano base, ano 2020, tá? E aqui tem 2021, tá? Vou colocar aqui caso A e vou colocar aqui caso B. Caso A, houve um empenho, tá? Houve empenho, tá aqui. Ele empenhou, a administração pública queria comprar um notebook, tá? O que aconteceu no caso 1, tá? No dia 31/12, tá? Este empenho do caso 1 foi cancelado. Tá aí. O que aconteceu? Foi cancelado. Só que aqui no caso 1, tá? Ó, no caso 1 aqui, depois eu coloco o caso B, tá? Então aí, ó, vamos supor o seguinte, que houve empenho aqui no dia 10/10, tá aí. A 10/10, tá aqui. Em dia do meu aniversário, dia 15/12, ele entregou. A partir do momento que ele entregou, tá? Ele entregou. Tá aí, ele entregou. Só que no dia 31/12, o empenho ele foi o quê? Cancelado ou considerado insubsistente. Quando ele é cancelado e considerado insubsistente, essa despesa aqui ela não vai ser inscrita em resta a pagar. E aí, professor, aí isso aqui é uma primeira hipótese do caso de ideia, né? Professor, mas esse cancelamento do empenho é irregular? Claro que ele é irregular. Ele não deveria ser cancelado. A gente explicou isso para vocês nas aulas anteriores, né? Por quê? Porque o fornecedor ele já tinha entregue, né? Só por algum erro de alguém, alguma coisa saiu fora do padrão. E essas coisas, eu digo para você, acontece muito. O que vai acontecer aqui, né? O fornecedor vai ter que entrar com processo administrativo junto ao ordenador de despesa, tá? Ele vai ter que fazer o seguinte, né? Para provar que ele entregou. Isso é uma burocracia danada, né? Pode ocorrer o seguinte, que ele nem se receba em 2021, só em 2022, né? O que mais, professor? Então vamos lá. Parágrafo 1º. Aqui o parágrafo 2º, ele fala o quê? Ele fala que essa despesa tem que ser o quê? Primeiro, para ser ideia, ele tem que entregar. Olha aí. Entregar mercadoria. Entregou? Entregou. Segundo requisito, reconhecimento, olha aí, do ordenador de despesa. Esse cara aqui está no artigo 22, tá? Parágrafo 1º do decreto 93.872 de 86. O cara reconhece, vai ter que abrir um processo administrativo. E o terceiro elemento para pagar o DEA é a dotação específica, ó. Dotação específica, né? Com elementos de despesa. Como assim, professor? Esse cara aqui, ele foi empenhado 4, porque despesas de investimento, né? Aqui, a classificação, ó. Tá aí, né? Vou só explicar o 4, que é o quê? Uma despesa de investimento. Isso aqui nós vamos estudar na classificação da despesa, tá? Nós vamos explicar esse cara aqui. O que acontece? Quando for pagar este cara aqui em 2002, uma despesa como DEA, tem que estar no orçamento, né? Lá nesse pagamento aqui, vai ser pago em qual contrapartida? Ó, 4,90, 92. Esse 92 aqui, que é o famoso elemento de despesa aí, que fala lá atrás. Tá aí. Então, primeiro caso para materializar aqui a explicação do caso 1, né? É claro que isso aqui vai abrir um processo administrativo, né? Vai apurar a responsabilidade desse cancelamento que aconteceu. O cara vai responder, desculpa a expressão, uma encheção de saco sem precedentes. Então, isso aqui é o caso 1, tá? É o caso 1, né? Agora nós vamos para o caso 2, que é o pior de todos, cara.
B, tá? No caso 1, lembra-se que ocorreu o quê? O empenho. E o caso 2, professor? O cara é novo, né? Governo novo, o cara tá precisando de computador, tá lá aquele orçamento lá milionário para ele, não sabe que ele tá, o que o espera. Eu quero um notebook. Ele vai lá, liga para a empresa e fala, entrega um notebook. Sem licitação, sem empenho, sem nada. Isso acontece muito, 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 muito. O fornecedor de boa fé, é claro que a maioria que faz isso são os cargos comissionados, né? E isso aqui é uma prática que ocorre muito em município, em estado, na União. É muito difícil acontecer isso, né? Ele entrega, ele foi lá, então, vamos colocar no dia do meu aniversário, tá? Ele entregou o notebook. Beleza. Aí o cara vai lá, manda a conta corrente para receber. E aí, professor? Não recebe. O sistema é todo travado. O fornecedor vai ter que abrir um processo administrativo, tá? Para verificar todo o procedimento. Tá? E vai abrir isso. Isso só pode ser pago. Vou até mudar a data aqui, ó. O cara entregou aqui, ó. Vou botar o dia 15 aqui, ó. Tá? No dia 15 de fevereiro. Tá aí. Aqui ele vai montar um processo administrativo de responsabilidade. Vai ter que contar com boa vontade de muitos servidores. Então, por isso que o cara tem que entregar somente com a nota de empenho. No caso anterior estava mais fácil, né? Aí, reconheceu. Se reconhecer em 2021, tiver orçamento, ele paga 2021. Se não tiver, vai para 2021. É claro que aqui vai dar muito problema essa situação. E os órgãos de controle, que é o controle interno, as corregedorias, as controladorias aí, as controladorias, e nós temos também aí os tribunais de conta, controle interno, controle externo, pega todos os pagamentos de ideia, o cara tá lascado, tá? Pode sofrer até ação de improbidade administrativa, ele pode ser penalizado pela lei 10.028, tá? Que a gente vai explicar 2 artigos do 10.028 que alterou o Código Penal, crime contra as finanças públicas. Rapaz, é muito problema para o cara. Bacana, então aqui está o primeiro caso de ideia, né? Segundo caso de ideia, é o restos a pagar, tá? Restos a pagar com prescrição interrompida. Parou. Prescrição interrompida. O que aconteceu com esse sujeito aqui? Eu até tirei essa explicação da nossa aula de restos a pagar. Por quê? Porque o decreto 9.428, de 28/6 de 2018, ele revogou o artigo 70. Prescreve em 5 anos a dívida passiva relativa a restos a pagar. Como nós não temos mais, tá? A prescrição aqui decaiu no nosso estudo a prescrição interrompida, mas está na lei. Então, ó, prescrição interrompida, o que é isso? Nós tínhamos um prazo de 5 anos, né? Aqui, no terceiro ano, aconteceu um dispositivo que ele paralisou. Tá? Ele a paralisou, por exemplo. Então, ele teve que prescrição interrompida, né? Como ele paralisa? Ele entrou com o seu pedido de pagamento. A partir do momento que ele entra com o seu pedido de pagamento para o reconhecimento da despesa, né? Todos os casos de ideia tem que ter o reconhecimento da despesa. Parágrafo 1º do artigo 22 do decreto 93.872. Isso aconteceria o quê? A prescrição interrompida, mas como o artigo 70 ele sumiu do mapa, está aqui, né? Então, primeiro caso, resta a pagar com prescrição interrompida. A despesa cuja inscrição como resta a pagar tenha sido cancelado, mais ainda vigente o direito do credor. Quando que o credor tem um direito? O credor tem um direito adquirido, o direito líquido certo, quando ocorre a fase da liquidação, né? Ou seja, ele cumpriu as obrigações. Ele cumpriu as obrigações, né?
Tá certo? Olha lá, ato emanado por autoridade, exarado por autoridade competente sob condição, não sei o que, ou não, de cumprimento de implementação. Tá aqui, ele cumpriu, ele entregou. Só que ele entregou e não liquidaram, cancelaram o empenho dele, o resto a pagar dele antes, né? Professor, faz um mapinha aí, faça um mapinha, tá? O que acontece aqui, ó? Vamos lá. 2020, tá? Aí. 2021, né? Vamos lá. No dia do meu aniversário, dia 12 de dezembro, ocorreu o empenho, né? Para aquisição de um notebook. Vamos lá. Vamos usar o mesmo código de despesa lá, né? 4490-52. Tá aqui. Esse cara caiu para cá, foi inscrito em restos a pagar não processado. Tá aqui, tá? O que aconteceu? Este cara aqui, vamos colocar aqui, no dia 15 do 12, ó, foi cancelado. Tá aí. Só que no dia 10 do 11, ele entregou. Ele entregou. Pronto. Se foi cancelado, o resto pagar, acabou. O que vai acontecer? Vai ter que ter um novo processo administrativo, verificar o direito do fornecedor e ele vai ser pago em DEA aqui em 2022, se tiver orçamento. Se não tiver orçamento, fica para o próximo ano. Ou seja, uma puta sacanagem, desculpa o palavrão, uma puta sacanagem com o fornecedor. A administração pública tem que ser profissional, se ele quer melhores preços, tem que tratar bem, tem que ser honesto com os fornecedores. E acontece com certeza, principalmente no final do ano. Aquilo que eu falei do empenho cancelado lá, que eu mostrei para vocês, cara, papo reto com vocês, o cara, para se enquadrar nos limites da lei de responsabilidade fiscal, ele cancela todos os empenhos. Com o cara entregou o produto, não entregou, está em fase de contratual com prazo para entregar ainda. Uma grande irresponsabilidade, né? O próximo governante já entra, né? Ele já entra com muitas dificuldades em relação a isso, né? Então aí para a galera, tá certo? Tá aqui, né? Então isso que traz aqui, né? Vamos lá. Temos que aproveitar que está aqui o artigo 70, nós temos que ler o artigo 69 do decreto. Vem comigo, fiz questão de tirar um print porque está revogado a prescrição. Após o cancelamento da inscrição da despesa como resta a pagar, olha aí, ó, o caso, né, o pagamento que vier ser reclamado poderá ser atendido por conta de dotação destinada a despesas de exercícios anteriores, né, que é o famoso finalzinho 92, tá? Poderá ser, então, ó, resta a pagar. Então, 69, ele vem completar o 22, a linha B. Bacana? Tá aí. E o terceiro último caso de ideia, tá? Já vou deixar bem claro para você, são aquelas situações que decorrem de lei, né? O item 1, o item A e o item B são dois casos que podem ter certeza que vai gerar processo de responsabilização administrativa constante aí em todos os estatutos dos servidores públicos do Brasil. Com certeza vai dar o famoso problema. Vai dar problema, cara. Então você toma cuidado, cara, cuide do seu cargo. Nessas coisinhas aqui que o cara escorrega, cara. Às vezes o cara cai até inocente, né? Cara, então tudo tem que preceder processo administrativo, tudo tem que preceder as coisas, cara. Vem comigo. Terceiro e último caso de ideia, né? Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício. Opa, após o encerramento do exercício. Que ano que nós estamos estudando? 2020. Após, está aqui. 2021, está aqui. Fechou. Vírgula. A obrigação de pagamento criada em virtude de lei. Opa! Ou seja, então lá no dia do meu aniversário, no dia 15 do 2, foi publicada uma lei que concede benefício. Benefício para uma categoria, um servidor. Está aqui. Tá? E criada por lei. Isso aqui é lei. Mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do... Ou seja, está aqui. E aqui em... Olha só, tá? Vou colocar aqui dia 10 de março. Tem um decreto
tá? Reconhecendo e regulamentando o benefício da lei. Ou seja, isso aqui, se gerar despesa, vai ser pago por DEA. Pronto, caso A. Outro caso B. Caso B, virtude de lei. A servidora pública está gestante. Tá? No dia 10 do 10, nasceu o nenezinho. Nasceu o nenezinho. O que acontece? Ela tinha que levar lá o atestado médico, né, cara? Para quê? Ela entrou em licença maternidade, ia falar paternidade, né? Totalmente errado. Maternidade. Tá? A partir do momento que ela entra, ela vai passar direito o quê? O auxílio, né? Maternidade. Ela não entrou com auxílio maternidade. Esse documento só chegou lá, não sei, vamos pôr aqui, ó, dia 10 do 4, né? Ou seja, aqui é questão de lei, auxílio maternidade é lei. Claro, aqui não há responsabilização de nenhum agente público. Então aqui vai ser pago por DEA nesse caso. Ou seja, ambos os casos aqui, todos é em virtude de lei, né? Em virtude de lei. Bacana? Tá aí pra galera. Gente, eu falo uma coisa para vocês, tá? Com todo respeito, cara. Essa matéria AFA aqui não é para aventureiros. Eu confesso para vocês, se eu não tivesse passado por experiência de empenho, liquidação, PPA, LDO, LOA, administração, programação financeira e orçamentária que eu tive na época de gestor governamental, tá? Eu não teria condições de explicar esses exemplos para você, porque eu vivi na prática. Eu tive a oportunidade de ser coordenador de despesa, que é horrível isso, cara, para nunca mais ser, tá? São 3 coisas que eu não quero ser na vida. 2 eu já fui, né? Primeiro é ser ordenador de despesa, eu não quero ter esse encargo na minha vida, né? A segunda é ser venerável mestre de maçonaria, já fui, com todo respeito, não quero mais ser, né? E o terceiro, que eu não fui ainda e nem quero ser, que é síndico de condomínio, tá? Então é o seguinte, cara, essa matéria aqui, vocês viram o grau de aprofundamento que tem que ter. Então se a pessoa não... Então eu estou falando isso, cara, para você tomar cuidado, tá? O concurso é coisa séria. E o concurso nessa matéria aqui pega muitos casos da prática do dia a dia. Bacana? Vamos lá, treino para a galera aqui. Controladoria Geral do Estado de Paraíba, perdão, CESP 2018, cargo de analista. A obrigação de pagamento criado em função de lei e reconhecida, né? E reconhecida. Todos têm que ter reconhecimento como direito do reclamante somente em exercício posterior. Olha aí, se fosse anterior estaria errado. Posterior constitui despesa de exercício anterior. Ideia. Então você tem que saber, tá? Esse cara aqui, ó, o fundamento, tá? Decreto 93.872 de 86. O DEA está devidamente previsto no artigo 22. Aí você tem o inciso A. Opa! Né? Você tem o parágrafo 1º, que é o reconhecimento. Aí você tem o parágrafo 2º, que aqui vai falar os casos, né? A, B, C. O A, tá? Eu vou notar assim entre parênteses, ó, despesas irregulares. Algo irregular aconteceu, né? Segundo, vou colocar RP. E terceiro, em virtude de lei. Este cara aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 22, parágrafo 2º, a linha C do decreto 93.802. É exatamente isso, posterior. Tá aí. Então, gabarito super correto, né? Puxa vida, professor, realmente eu estou aprendendo esse assunto. Glória a Deus. Vamos continuar. STJ CESP 2018, cargo de analista. Uma despesa que for regularmente inscrita em restos a pagar no final do exercício financeiro. Opa! Ó, regularmente, né? Então nós temos aqui, tá? Ó, 2020,
e 2021, tá? Então a despesa ela foi inscrita regularmente, ó, em restos a pagar. Tá aqui, isso que diz aqui, regularmente, ó. OK. Terá, aí vem um comando, de ser contabilizada como despesa de exercício anterior. Tá errado. Ela vai ser contabilizada como o quê? Ó, ela vai ser contabilizada como o quê? Receita, né? Receita extra orçamentária. No pagamento dela, ela será uma despesa extra orçamentária. A despesa de exercícios anteriores, primeira coisa, isso aqui é uma despesa o quê? Orçamentária. A inscrição ela é extra orçamentária. Então tá super errado essa questão. Só que uma questão aqui que o aluno tem que entender. Olha aí, tantos conceitos que nós temos nessa questão aqui, né? Então, gabarito errado. Gabarito errado. Professor, você falou que esse cara aqui é o terror. Sim. Você, inclusive, comete crime previsto no Código Penal Brasileiro. Está aqui, ó. Né? Decreto, artigo 359b, ordenar, tá? Autorizar inscrição em restos a pagar, despesa que não tinha sido previamente empenhada. Né? Ó, o que é se desempenhar? Ó, entrega um notebook, tá? Ou que exceda o limite estabelecido em lei, ou seja, os créditos, lá R$2.000 você empenhou R$4.000, né? Isso é um crime. Pena, detenção, 6 meses a 2 anos, né? Bingo, olha aí, quando eu falo que isso é problema, cara, responsabilidade. Deixar de ordenar, olha aí, de autorizar ou promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei. Detenção, 6 meses a 2 anos de cadeia, né? Tá aí a responsabilidade. Olha como isso é importante, né? Bacana, fechou? Então estamos aí para vocês aí, mas encerramos mais uma aula para a galera aí. Vem comigo. Ó, a vida, né? Simplesmente viva a vida, né? Às vezes a gente fica colocando aí muitos problemas, né? Muitas complexidades para viver. Gente, não faz isso. Simplesmente viva a vida, né? E deixa os outros, cada um no seu lugar. Tem que viver cada um a sua vida. Bacana. Forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fui. Tchau. Clique like.